Eu vou convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em João 9. Nós vamos fazer a leitura do verso, eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. João 9, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Meus irmãos, mesmo assentados, vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome por esse momento singular, onde nos reunimos para prestarmos esse culto ao Senhor. Tua palavra foi lida e pedimos que o Senhor nos fale ao coração. Tenha misericórdia primeiramente de mim, Senhor. O Senhor sabe que sou um vaso quebrado que precisa ser restaurado todos os dias. Tenha misericórdia, Senhor, e ajuda-me na exposição das palavras, para que o Senhor Jesus seja exaltado nesta noite. Nós oramos agradecidos desde já em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, crianças, o texto que nós lemos, está aqui, né, no roteiro, é João 9, de 1 a 12. Meus irmãos, eu não sei se acontece com os irmãos, mas comigo acontece, eu gostaria de compartilhar. Quando eu estou lendo as Escrituras, meditando sobre textos tão extraordinários como este, me parece que o Espírito do Senhor, assim, isso acontece comigo, ele me conduz de uma tal forma e me leva para dentro da história. Eu não sei se acontece isso com os irmãos, ou se é uma característica minha, não sei. Mas eu tento me imaginar naquelas circunstâncias, naquela situação, naquele momento. E antes de nós passarmos a nos debruçarmos sobre o texto, eu gostaria de fazer uma pequena dinâmica com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos nesse momento. De uma forma, nós vamos fazer bem rapidamente. Por alguns instantes, fechem os olhos. E agora, meus irmãos, tentem imaginar como é conviver com a escuridão sem a esperança de ver a luz.
Abra seus olhos agora. Para mim, quando eu fiz esse exercício, foi perturbador. Para não dizer desesperador. Você não enxergar, e aquele cego, ele era cego de nascença. Ele convivia com a escuridão todos os dias da sua vida. Nós passamos por alguns instantes aqui de olhos fechados, tentando imaginar o que significa viver na escuridão. E eu fico tentando imaginar como desesperador, como perturbador é passar uma vida na escuridão. E esse texto que nós lemos é um texto extraordinário dos milagres, de um dos milagres de Jesus. No caminho, Jesus viu esse homem cego de nascença. Os discípulos o interrogam com uma pergunta que até hoje perturba o pensamento humano. Quem pecou? Foram seus pais ou ele? Para que nascesse cego. Jesus então volta-se para aqueles discípulos e diz: nem os seus pais, nem ele pecaram, mas para que fosse manifestada as obras de Deus. Antes de operar o milagre, Jesus afirma ser a luz do mundo. Cospe na terra, fez um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e ordenou aquele homem que se lavasse no tanque de Siloé. Ele lavou-se e de uma forma milagrosa voltou vendo. As Escrituras, depois os irmãos, se quiserem ler as Escrituras, nunca quando eu estou falando aqui é tão poderoso quando você lê as Escrituras. Mas as Escrituras continuam o relato. E diz que os vizinhos daquele homem duvidaram da cura, perguntaram para ele como ele fora curado, levaram aquele homem então aos fariseus, uma vez que a cura fora realizada em um sábado. Os fariseus o interrogaram. Uns falavam que Jesus não era de Deus, pois curara no sábado, e outros diziam que um pecador não poderia realizar tamanhos sinais. De novo, trazem o cego, e aquele homem responde que Jesus era profeta. E continua o relato bíblico. Os fariseus, incrédulos, chamam os pais daquele cego, daquele que fora cego, né? Os pais então respondem que não sabiam como havia ocorrido a cura, mas confirmaram que ser aquele que era cego o filho deles. Com medo dos fariseus, sabe o que os pais falaram para os fariseus? Olha, ele já é um homem, vocês podem chamar e perguntar para ele o que ocorreu. Ele tem idade para responder vocês. Os fariseus então chamam de novo o cego. E o homem, pela segunda vez, reafirma que Jesus curara ele. Os fariseus então disseram ao homem que Jesus era pecador e ele respondeu: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha que coisa, que dureza do coração desses fariseus. Perguntaram novamente como ocorrera a cura àquele cego e, ironicamente, o cego pergunta aos fariseus se eles gostariam de ser discípulos de Jesus. E aí o homem começa a ensinar aos fariseus, o cego. Olha o que o texto diz, lá do verso 27 ao verso 34. Ele lhes respondeu: já vou-lo disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, aquele que era cego: não é de estranhar que vós saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende.
Desde que há mundo, isso o cego falou para os fariseus, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Aí, os fariseus retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram o cego da presença deles. Meus irmãos, o texto continua relatando a história, nos diz que Jesus depois vai ao encontro daquele cego, o acolhe, se revela ao cego, e o texto das Escrituras diz que aquele homem creu e adorou a Jesus. E aí os fariseus, para terminar a história, ainda com o coração, alguns endurecidos, perguntaram a Jesus se também eles eram cegos, os fariseus. E Jesus então responde de forma perturbadora, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E foi assim que terminou a história daquele cego. Curado, restaurado para a glória de Deus. O tema da mensagem desta noite é o encontro da graça salvadora de Jesus com o homem. Crianças, vocês podem escrever aí agora, o tema da nossa mensagem, o encontro da graça salvadora de Jesus com o homem. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando a graça de Jesus nos encontra, o texto nos ensina que passamos a ver. Na verdade, aquele cego, ele representa a cada um de nós. De forma espiritual, nós nos encontrávamos cegos, como aquele homem. E Jesus então nos encontra, abre os nossos olhos, como abriu os olhos daquele cego, e nos faz enxergar. Então, quando a graça maravilhosa de Jesus nos encontra, nós passamos a ver. Vocês, quando nós fizemos aquele exercício, aquela dinâmica, não é tão perturbador imaginar viver na escuridão? Pois eu quero dizer, meus irmãos, que nós vivíamos na escuridão até Jesus ter nos encontrado. Esta é a mensagem que Jesus quer nos ensinar nesta noite. E aqui nós precisamos contextualizar. Jesus, quando encontra com aquele cego, ele acabara de vir de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. O que era essa Festa dos Tabernáculos? Era uma grande festa instituída por Deus para comemorar a libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito. E então, Deus institui aquela festa para lembrar o povo que aquele povo habitou em tendas, em cabanas, em tabernáculos, e que o próprio Deus habitara com eles naquela oportunidade para livrá-los de todos os males do deserto e da peregrinação. E o povo judeu, então, eles comemoravam essa festa. Durava 7 dias e era uma festa cheia de alegria. As famílias se reuniam para construir tendas, oferecerem sacrifícios. E no último dia da festa, eram erguidos 4 grandes candelabros com 25 metros de altura. E colocados no espaço do templo, chamado Pátio das Mulheres. Todos aguardavam com expectativa o momento em que esses quatro grandes candelabros seriam acesos com grandes chamas. E as chamas, quando esses candelabros eram acesos, eram tão brilhantes e representava Deus na coluna de fogo, iluminando no caminho no deserto, que um texto judaico diz que nenhum
terraço em Jerusalém não era iluminado por aqueles 4 grandes candelabros. E é neste contexto que Jesus, então, encontra aquele cego e diz: eu sou a luz do mundo. Agora, meus irmãos, como que Jesus poderia explicar a um cego o que havia acontecido na festa dos tabernáculos? Mostrar que ele era a luz do mundo para alguém que vivia somente nas trevas, que nunca havia visto. Como explicar o que é a luz para quem nunca viu? E foi assim que Jesus encontrou aquele cego de nascença e operou aquele milagre. E, meus irmãos, é assim que Jesus nos encontrou no caminho. Cegos, obscurecidos pelo nosso pecado, Ele então faz e realiza esse milagre extraordinário com a sua graça, abre os nossos olhos e passamos a enxergar a maravilhosa graça de Jesus. Quando Ele abre os nossos olhos espirituais, passamos a enxergar alguns princípios básicos da fé cristã. Primeiro, que Ele governa sobre todos, que o objetivo final da nossa existência é a manifestação das obras do nosso próprio Deus, e que Jesus é o próprio Deus encarnado. Como Jesus faria um milagre tão extraordinário se Ele não fosse Deus? Crianças e meus irmãos, o que o texto nos ensina, em primeiro lugar, é que quando a graça de Jesus nos encontra, os nossos olhos passam a ver a graça de Jesus e a luz. Essa semana, gostaria de compartilhar com os irmãos, essa semana eu fui levar o Nicolas no salão de beleza ali para cortar o cabelo, e nós tivemos eu tive ali uma experiência da moça que é dona do salão extraordinário. Ela começou a me contar que conheceu a Jesus e que ela entendeu que a graça é um favor imerecido, e ela depois me falou que a justificação, ela se sentia justificada não porque ela tinha obras, mas por conta da fé que ela tinha em Jesus, e que aquela fé não era dela, mas vinha de Deus. E ela foi falando, aí ela começou a falar dos solas, e começou a falar da tulipe, né? Tulipe. Eu falei, gente, e aí o que mais me marcou naquele encontro ali, ela falou para mim assim: Eduardo, eu carregava um peso quando eu comecei a entender que a salvação é pela graça. É como se eu tivesse sido liberta, porque aquilo me oprimia. E eu mesmo falava: como eu poderei ser salvo se eu tenho tantos pecados? Mas quando ela entendeu que Jesus a encontrou no caminho, como encontrou aquele cego, e abriu seus olhos para mostrar a ela que somente a graça de Jesus, que é esse favor imerecido, pode salvá-la, ela se rendeu a Jesus, ela se sentiu liberta por Jesus. Então, meus irmãos, primeira lição que o texto nos ensina: quando a graça de Jesus nos encontra, desvenda os nossos olhos. Em segundo lugar, o encontro da graça salvadora de Jesus restitui a esperança. Nós lemos no texto que não sei se os irmãos vão lembrar, como que aquele cego vivia? Mendigando, não era? Imaginem, meus irmãos, a situação daquele homem. Naquele tempo, um cego, quando não podia ser sustentado pela sua família, ele tinha que ir para a rua mendigar o pão. Havia preconceito e ele dependia
da misericórdia de outras pessoas. E de repente Jesus vai ao encontro desse homem. E quando a graça de Jesus encontra esse homem, a esperança daquele homem, ela é restituída. Recentemente, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Eu e minha família tivemos a oportunidade de irmos à Palavra da Vida, e o pastor que trouxe as meditações naquela oportunidade sobre a ressurreição de Cristo, ele falou sobre 3 encontros com Jesus. Jesus é especialista, em encontrar as pessoas, Ele falou sobre 3 encontros de Jesus. E foram 3 encontros que restauraram a esperança. Ele diz, e ele meditou, que o primeiro encontro foi com Maria Madalena. E Maria Madalena, pensando que Jesus estava morto, tem um encontro com Jesus. E olha o que acontece. O texto diz que Jesus chamou Maria pelo seu nome. E Maria, então, entende e reconhece o Jesus ressurreto. O segundo encontro de Jesus foi com os discípulos de Emaús, também aonde? No caminho, Eles iam conversando, desanimados, tristes com a morte de Jesus. Jesus aparece a esses homens, começa a conversar com eles, e o texto diz que no final da conversa, quando ele chega na casa daqueles homens, ele então se senta à mesa com aqueles homens numa refeição. Jesus, em primeiro lugar, quando encontrou Maria, a chamou pelo nome. Os discípulos de Emaús, Jesus senta à mesa para compartilhar o pão, para uma refeição com eles. E o terceiro encontro, naquela oportunidade que nós meditamos sobre a ressurreição de Cristo, foi o encontro de Jesus com Pedro na praia. Jesus, então, depois daquele encontro, retira de Pedro o peso da culpa, do pecado, da traição que ele tinha cometido com Jesus. Meus irmãos, Jesus quer restituir a nossa esperança. A graça salvadora de Jesus restabelece a nossa esperança. Eu não sei em qual circunstância você encontra, não sei o que está entristecendo o seu coração, se são crises familiares, se são doenças, crises de ansiedade, mas o que o texto nos apresenta é que a graça salvadora de Jesus, quando ela nos encontra, ela quer nos restituir a esperança, chamando você pelo nome, sentando com você à mesa, para compartilhar uma refeição, tendo intimidade com você, e também tirando a culpa do peso do pecado, como ele fez com Pedro. Então, meus irmãos, se Jesus foi capaz de curar um cego de nascença, restituindo a esperança àquele homem, ele pode restaurar a minha e a sua esperança. Então, crianças, em segundo lugar, o que as Escrituras nos apresenta é que a graça salvadora de Cristo restitui a esperança. Em primeiro lugar, ela abre os nossos olhos. Em segundo lugar, ela restitui a nossa esperança. E em terceiro e último lugar, o encontro da graça salvadora de Cristo transforma a nossa vida. Assim como Jesus transformou a vida daquele cego. Olha o que diz o texto. Os vizinhos testemunharam. Mas aquele era aquele que vivia pedindo esmola. Eles viram a transformação na vida daquele cego. Os pais também confirmaram na presença dos fariseus. Ele era cego e agora foi transformado. Os religiosos foram confrontados. Não acreditavam
queriam colocar em situação difícil, tanto aquele homem como Jesus, mas eles reconheceram a transformação na vida daquele cego. E o que o texto então quer nos ensinar é que a graça salvadora de Cristo deve gerar em nós transformação. Eu quero citar 2 exemplos de transformação nas Escrituras. Primeiro, a história de Zaqueu. Todos conhecem, não conhecem? Quando Jesus também encontrou Zaqueu, está aí, Jesus encontrando, né? Encontrou os discípulos, encontrou Maria, encontrou Pedro, encontrou esse cego, agora encontra Zaqueu. Quando Jesus encontra com Zaqueu, e esse relato está lá em Lucas 19, olha o que Zaqueu entende a graça salvadora de Cristo. Olha o que Zaqueu fala: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso é transformação. Aquele homem mudou a sua vida, os seus atos, diante do encontro da graça salvadora de Cristo. E o segundo exemplo está lá em Filipenses, que é a transformação do apóstolo Paulo. O pastor pregou, domingo passado, ele leu um texto extraordinário, onde Paulo, e sábado nós estivemos aqui, né? No encontro dos jovens, e o pregador citou esse texto também, e agora eu vou citar ele de novo, que aí fica bem marcado essa transformação maravilhosa do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz lá em Filipenses: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso é transformação de vida. E o que Cristo espera de nós, com a sua graça maravilhosa e salvadora, é uma transformação das nossas vidas. Se eu mentia, não devo mentir mais. Se eu era ganancioso, devo passar a ser liberal. Se egoísta, devo ser altruísta. Transformação é abandonar a prática do pecado, destituir os altares do meu e do seu coração e adorar somente a Cristo. Crianças, terceira e última lição do texto: o encontro da graça salvadora de Cristo transforma a nossa vida. Então vamos, em primeiro lugar, vamos resumir: o encontro da graça abre os nossos olhos. Em segundo lugar, o encontro da graça de Jesus conosco restitui a nossa esperança. E em terceiro e último lugar, o encontro da graça salvadora de Cristo deve transformar as nossas. A mensagem desta noite com uma pergunta: diante da graça salvadora de Cristo, qual deve ser a minha e qual deve ser a sua atitude, com base no texto? As Escrituras nos dizem que aquele homem que era cego, quando ele tem um encontro com Jesus, ele crê em Jesus e adora ao Senhor. O que o texto, então,
quer nos ensinar. E aí eu concluo. É que diante dessa sinceramente ao nosso Deus. Em Lucas 7, de 36 a 38, nós não vamos ler esse texto, relata a história que eu gosto muito, eu já compartilhei com os irmãos, conta a história de uma mulher que encontrou Jesus e que se inclinou diante de Jesus, diante dos seus pés, e chorando, regou os seus pés com lágrimas e enxugava os pés de Jesus com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Meus irmãos, isso é verdadeira adoração. E é isso que Jesus requer de nós, diante da sua graça maravilhosa. Que tenhamos em nosso coração a verdadeira adoração ao nosso Senhor Jesus. Amém?